E vamos falar agora sobre a importância do Prêmio Mundial da Alimentação 2025, que foi concedido à primeira pesquisadora brasileira, a Mariângela Hungria. E o que significa, então, essa premiação para o mundo, para o Brasil também, para a nossa agricultura e para a pesquisa brasileira? Eu vou conversar sobre o assunto com o pesquisador e ex-presidente da Embrapa, o Celso Moretti. Celso, que já está aqui com a gente nos nossos estúdios em Brasília. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, Simone. Tudo bem? Tudo jóia. Fala pra gente então, Celso, a importância, né, desse prêmio que reconhece líderes, né, também e suas contribuições aí quando a gente fala para o mundo, não é, para a alimentação, né? Como é que você observa esses avanços para a segurança alimentar, sendo a Mariângela a primeira brasileira que recebeu? Simone, foi realmente algo emocionante, né? Quem esteve lá quinta-feira passada em Des Moines, no estado de Iowa, né, que fica lá em cima, no Corn Belt, perto do Canadá, ficou muito emocionado, assim como eu fiquei emocionado. Esse prêmio, o World Food Prize, Simone, é como se fosse o Oscar da agricultura, né? Pouquíssimas pessoas no mundo até hoje foram agraciadas com esse prêmio e a Mariângela Hungria, pesquisadora da Embrapa Soja, uma nossa unidade que fica lá em Londrina, no estado do Paraná, recebeu esse prêmio, né, das mãos de outros laureados que estavam lá presentes, né, em função do conjunto da obra, em função do conjunto do seu trabalho ao longo de 4 décadas, né, focados na fixação biológica de nitrogênio, né? Para você que está aqui nos acompanhando aqui no Agro Mais e deve estar pensando, mas o que é essa fixação biológica de nitrogênio? O que é isso, né? Bom, a planta, Simone, para se desenvolver, ela precisa de 3 elementos em grande quantidade: nitrogênio, fósforo e potássio. Esses elementos, eles chegam por meio de adubos. Para você produzir o nitrogênio, você precisa usar petróleo, queimar petróleo. E aí, às vésperas da COP30, né, a gente lembra que queimar petróleo, né, você está produzindo gases de efeito estufa. Então, o nitrogênio que é utilizado pelas plantas vem do petróleo. E a Mariângela, e assim como outros pesquisadores que a antecederam, né, eu estava começando aqui, antes de começarmos aqui o nosso bloco, falando com a Simone sobre o trabalho da Joana Dobereiner, que foi uma das pioneiras, né, no trabalho de fixação, descobriu uma bactéria, né, um micro-organismo que consegue retirar o nitrogênio da atmosfera e entregar para a planta de soja, né? Isso, Simone, traz uma economia e vem trazendo uma economia de bilhões de dólares todo ano para o Brasil, porque um país que, né, produz o que produz, né, que a gente tem produzido de soja, por exemplo, né, precisa de grandes quantidades de nitrogênio. Pois é, não é? Celso, a gente estava conversando aqui sobre a importância desse prêmio que a Mariângela Hungria ela ganhou. São 40 anos dedicados à pesquisa e nas entrevistas, esse prêmio é o Nobel da Agricultura, como você bem falou. Agora, ela conversando com a gente aqui, ela fala assim que teve essa construção ao longo da carreira dela, né? Foi construída junto com o agricultor. Né? Você falando aí da fixação do nitrogênio em soja, a gente está vendo aí a Mariângela, as imagens dela, e ela fala justamente isso para a gente, que foi tudo construído com a participação do nosso agricultor. Quando a gente fala, e quando você bem colocou aí em relação à fixação do nitrogênio em soja. É isso, Simone. O agro brasileiro ele foi construído ao longo dessas últimas décadas, né, baseado em ciência. Mas se não tivesse um agricultor que acreditasse nessa ciência, nessa tecnologia desenvolvida pela Embrapa, pelas universidades, pelos institutos de pesquisa, né, eu lembro aqui do Instituto Agronômico de Campinas, lá o nosso querido IAC, né, se não tivesse esse agricultor que acreditasse nessa tecnologia, nós não estaríamos hoje aqui, né? Os gaúchos, né, que fizeram um trabalho fantástico, né, em desbravar esse grande desses cerrados, onde nós estamos aqui hoje, Simone, que realmente acreditaram nesse trabalho. E aí, Simone, a gente mostra que esse trabalho na Mariângela Hungria demonstra que a Embrapa ela desenvolve tecnologia para resolver problemas. Verdade. Né? Então, assim, não é que nós estamos lá, os pesquisadores da Embrapa estão lá apenas para publicar papers, para orientar estudantes, não. Né? No final do dia, e eu sempre cobrei, quando fui presidente da Embrapa, cobrava muito os mais de 2.000 pesquisadores da Embrapa,
para entregar soluções, para resolver problemas. E a fixação biológica de nitrogênio foi um desses problemas que nós resolvemos e o mundo agradece ao Brasil e a Mariângela Hungria. E ela foi reconhecida quinta-feira passada lá em Des Moines. Muito bacana essa participação aí do Brasil, né, levando o nome do Brasil para o mundo, né, porque esse prêmio é muito importante, como a gente falou aí, é o Nobel da Agricultura. A Mariângela trabalhando, como eu falei, ela sempre nas entrevistas, ela fala que sempre teve a participação do nosso agricultor, que sempre estava perguntando para ela, e agora, o que eu faço? Não é? A fixação do nitrogênio, os micro-organismos, mas tem só para soja? Tem para outros? Porque eu estou vendo que quando eu planto um milho, também tem uma produtividade. E aí foi avançando cada vez mais, não é? Essa participação dele na pergunta com os estudos científicos, esse casamento. Eu acho que esse ponto que você trouxe, Simone, é extremamente importante. Vejam que nós conseguimos fazer isso muito bem para a soja, né, que é uma leguminosa, né, para outras leguminosas, eventualmente feijão, grão de bico, mas o grande desafio e o grande salto, e nós lá em Des Moines estávamos conversando isso durante a cerimônia, conversando ali com outros pesquisadores americanos, canadenses, europeus, mas que o próximo grande salto vai ser utilizar a mesma tecnologia que nós temos para fixar nitrogênio na soja, para fixar nitrogênio no milho e para fixar nitrogênio nas forrageiras, na pastagem, né? Para você que estão nos acompanhando aqui, né, no AgroMais, para vocês terem uma ideia, o Brasil tem 170 milhões de hectares de pastagens, né? São 170 milhões de campos de futebol, né, com forrageiras, né? O Brasil é hoje um dos maiores produtores de proteína animal, né? Ele é o maior produtor, o segundo maior exportador, o maior exportador de carne do mundo, o segundo maior produtor de carne bovina do mundo, né? E você imagina, Simone, na hora que nós conseguimos utilizar essa tecnologia para forrageiras, o salto que não vai ser para a agricultura, para a pecuária brasileira. E já que você falou em relação ao nitrogênio, né, que hoje é soja no milho, o que está faltando para isso acontecer, né? Mais financiamento para as pesquisas, participação da Embrapa aí com os nossos pesquisadores. O que poderia melhorar para avançar nessa questão? O financiamento sempre é um calcanhar de Aquiles, né, Simone? Infelizmente, a Embrapa, não só a Embrapa, mas outras instituições, né, têm sofrido muito com cortes, né, no orçamento, mas obviamente que isso é importante, né, mas precisamos ter mais a participação do setor produtivo, do setor privado, né, apresentando suas demandas e participando, quer dizer, ajudando a financiar a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação. Fazer pesquisa e desenvolvimento é caro, né? Isso não é simples, não é trivial, né? E é muito desejável que o setor privado participe mais, esteja mais próximo dos institutos de pesquisa para facilitar que a solução chegue a ponta mais rapidamente. Celso Moretti, pesquisador e ex-presidente da Embrapa, nosso analista semanal aqui. Muito obrigada por essa conversa hoje aqui, a gente falar dessa importância do Prêmio Mundial da Alimentação 2025, que você participou, esteve lá quando a Mariângela foi receber o prêmio, né? Muito obrigada, boa noite, até a semana que vem. Obrigado, Simone, boa noite, até a semana que vem.